Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mais uma classe de língua espanhola. Professor Matheus aqui. Espero que vocês estejam todos bem. E no vídeo de hoje nós vamos aí a nossa última aula sobre os numerais, né? O nosso vídeo de número 4 e a nossa última aula sobre a série aí de numerais em espanhol, certo? Então nós já estudamos em vídeos anteriores como é que nós dizemos os números cardinais em espanhol e nós também já vimos como é que nós dizemos os números ordinais. Caso alguém ainda não tenha visto essas aulas ou queira revisá-las, os vídeos aí vão estar nos cards aqui em cima, certo? E no vídeo de hoje, né, nosso vídeo de número 4 sobre os numerales, nós vamos estudar como é que nós dizemos las operaciones matemáticas em espanhol, las fracciones e los colectivos, certo? Então, fica comigo aí até o fim, que no fim do vídeo vão ter aí algumas questões comentadas, certo? Sobre esse assunto. Então vamos lá, ojo, e vamos começar. Bom, então primeiro nós vamos começar vendo aí las operaciones matemáticas em espanhol. Como é que nós dizemos, né? Adição, subtração, essas coisas em espanhol. Então primeiro nós temos aí a operação de sumar, né? O verbo é sumar. E o sinal nós vamos chamar de más. Então, por exemplo, nós vamos dizer 2 más 2 son 4. Então, o más aí se refere à operação de sumar. Depois nós temos restar, restar, e o símbolo aí de menos. Então, nós vamos dizer 2 menos 2 é igual a 0. Então, tanto faz você dizer, assim como em português, né, o verbo ser lá, para dizer o resultado, né, son, ou são em português, como também é igual a. Então, você pode dizer 2 menos 2 son 0, ou 2 menos 2 é igual a 0, ok? Depois nós temos a operação de multiplicar, e aí o símbolo nós vamos chamar de por, né, durante uma expressão. Então, nós vamos dizer, por exemplo, 2 por 2 são 4. Ou que também pode ser 2 multiplicado por 2 são 4. Certo? E por último, nós temos aí a operação de dividir. Dividir. E aí nós temos aí o símbolo de entre. Então, durante uma operação, nós podemos dizer 2 entre 2 é igual a 1. Ou que também pode ser 2 dividido por 2 é igual a 1. Certo? Então, em resumo, nós temos sumar e o símbolo de más, restar e o símbolo de menos, multiplicar e o símbolo de por, e dividir e o símbolo de entre, ok? Bom, e aqui nós temos agora as frações, né? Las fracciones em espanhol. Então, como é que nós dizemos frações em espanhol? Primeiro aí tem a definição, né? Fração vão ser aqueles numerais que especificam partes de um todo. Então, esses números vão especificar partes, né, de um todo. E aí nós temos primeiro o meio e o terço, né, que são praticamente idênticos ao português. Então, o meio e o terço nós vamos dizer em espanhol un medio, né, a metade, la mitad, e o terço nós vamos dizer un tercio. Então, nós temos medio e tercio. A partir do 1/4, assim como em português, nas frações nós vamos utilizar os mesmos números ordinais, certo? Então, a partir do 4 nós vamos dizer quarto, un quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno e décimo, tal qual a gente diz os números ordinais em espanhol, certo? A partir do 11º, aí a gente vai acrescentar aí esse sufixo avo, certo? Então, por exemplo, nós pegamos o número cardinal 14, por exemplo, e se a gente quiser dizer, né, que é a fração, né, a 14ª parte de um todo, nós vamos pegar esse número 14 e colocar o avo no fim dele. Então, fica un catorceavo, un catorceavo. Se for a 60ª, né, a parte 60 de um todo, a gente vai acrescentar o avo. Então, vai ficar un sesentavo. E assim a gente faz com qualquer número a partir do 11º, certo? Acrescenta o avo e vai transformar esse número numa
fração, ok? Então, um catorceavo, um sesentavo, um veintavo, certo? E etc. Aqui agora nós temos os numerales colectivos, né, os colectivos, que são aqueles que especificam grupos, são os numerais que vão especificar grupos, e aí eu coloquei só alguns aí, os mais comuns, né, para a gente ter como exemplo de como é que nós dizemos em espanhol esses coletivos, certo? Então, primeiro, um conjunto de 10 elementos, de um grupo, né, de 10 elementos, nós dizemos decena. De 12 elementos, que é a nossa dúzia, em espanhol nós dizemos docena. De 15 elementos nós dizemos quincena, ou de 15 dias, né? Vai ser uma quinzena, em espanhol nós dizemos quincena. De 20 elementos, veintena. De 40 elementos, quarentena. De 100 elementos, centena, uma centena. E de 1000 elementos nós dizemos un millar, certo? Millar. Então nós temos decena, docena, quincena, veintena, quarentena, centena e millar. Esses são os coletivos mais comuns. Alguns exercícios aí que eu coloquei para vocês na atividade, que é para praticar. Então, na primeira questão, vocês têm um quadrinho aí com as operações, né, de mais, menos, por e dividido por. E do outro lado, vocês têm algumas equações, né, algumas expressões aí, e vocês vão transformar essas expressões, essas equações, em números. Então, na letra A, por exemplo, que está respondida, tem lá 5 mais 6 são 11. Como é que eu transformo isso em algarismos? Aí coloca lá os símbolos, tá vendo? E aí vocês vão fazer nas demais questões também. Na segunda questão, vocês têm aí, né, exemplos de frações. Então, de um lado, vocês têm o meio, ou la mitad, que é a metade, né, um meio de um todo. E do outro lado, um tercio. E abaixo, vocês têm duas frases exemplificando o uso dessas duas frações, certo? Então, de um lado, vocês têm la mitad de la población es africana. E do outro lado, un tercio de los alumnos están tristes. Então, vocês vão colocar o que é que essas frases significam em português, certo? E aí, nessa última questão, vocês têm aí exemplos de numerais coletivos em espanhol, e aí vocês vão colocar o que é que cada um deles significa em português. Então, por exemplo, na letra A nós temos uma decena, né, que é um conjunto de 10 elementos, e aí em português nós dizemos isso como dezena. E aí vocês vão colocar nas demais como é que nós expressamos esses numerais coletivos em português. Então, nós temos uma docena, uma quincena, uma quarentena, uma centena e um millar. E aí vocês colocam em português a seguir. Certo, pessoal? Então, a aula dessa semana é isso. Estudem, pratiquem e até semana que vem. Adiós!